Muito bem, na aula de hoje eu vou falar sobre ótica geométrica, raio de luz, frente de onda, reflexão e refração em superfícies planas, espelhos esféricos, côncavo e convexo, construção de imagens. É uma aula muito fundamental, muito básica, mas tem alguns conceitos importantes que são a base para o que a gente vai usar na prática, muitas vezes na prescrição das lentes, ou para entender como as lentes devem ser melhor indicadas para os pacientes. E, segundo, uma pequena parte disso aqui cai em prova, então é importante saber. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso esclarecer é a diferença entre raio de luz e frente de onda. A gente normalmente conhece o termo raio de luz para indicar aquilo que a gente entende como radiação eletromagnética, e o raio convergente, ou raio divergente, ou raios paralelos, é a terminologia que a gente usa normalmente. Mas não é a forma correta de se referir à radiação eletromagnética, porque ela não é um raio, e sim, ela é uma onda eletromagnética. E se a gente imaginar essa onda como sendo originária de um ponto emissor, a gente precisa entender que essas ondas são concêntricas e vão se afastando do ponto emissor. E esse limite extremo da onda é chamado de frente de onda, é por onde a onda está avançando no espaço. O sentido de propagação dessa frente de onda é que a gente entende como raio de luz. Então o raio, na verdade, raio de luz é o sentido de propagação da frente de onda. Essa é a terminologia correta para raio de luz. E a frente de onda, ela pode ser convergente ou divergente ou paralela. E a gente deve entender a frente de onda não como um raio de luz, e sim como se fosse um lençol estendido no ar, se propagando em um sentido de propagação. Se esse lençol estiver plano, esticado, reto, é uma frente de onda paralela ou plana, né? Se esse lençol tiver um formato como de um paraquedas arqueado, é uma frente de onda divergente, e se ele tiver o formato de um paraquedas invertido, é uma frente de onda convergente. Então, na verdade, a gente usa de forma intercambiada raio de luz e frente de onda, mas a terminologia correta é frente de onda. Segunda coisa, que seja isso raio de luz, seja frente de onda, existem 3 leis que regem a transmissão dessa radiação eletromagnética no espaço. Primeiro, propagação retilínea, ou seja, a luz, o raio de luz, ele não contorna objetos, ele segue sempre em linha reta, e disso surgem áreas de sombra, e é esse jogo de luz e sombra e de contrastes que permitem que a gente perceba a matéria no espaço. Segundo princípio é a independência. Enquanto sobre a matéria, a gente diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, isso não vale para a radiação eletromagnética. Sim, 2 radiações eletromagnéticas podem, 2 ou mais, quantas forem, podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, de maneira independente. Diferente da matéria, portanto. E a terceira lei da transmissão da radiação eletromagnética é a reversibilidade. O sentido de propagação é o mesmo independente da direção. A direção de propagação não importa, e sim o sentido. Se é da esquerda para a direita, dá no mesmo que da direita para a esquerda. E o fato é que a gente vai estudar como essa radiação, essas 3 leis, interagem com as superfícies na reflexão e na refração. Não vamos falar muito mais de absorção, não. Principalmente reflexão, para entender os fundamentos, e da refração, que é a nossa base daqui para frente. E falando em reflexão e em superfície plana, que é a interação mais simples possível com a superfície, a gente tem os seguintes componentes para estudar. Primeiro, a superfície plana, né, ou no caso aqui um espelho. Segundo, nós vamos ter o raio incidente, e quando ele toca na superfície, forma um ponto de contato, e deve-se imaginar uma tangente a esse ponto de contato. Uma linha imaginária perpendicular a essa tangente é chamada de normal, e existe, portanto, um ângulo entre a normal e o raio incidente chamado de ângulo de incidência. E aqui está o ponto fundamental, que todo mundo já sabe, mas é importante deixar registrado aqui, é que existe, assim que o raio toca a superfície, uma
assim que o raio toca a superfície, uma reflexão desse raio, de tal maneira que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E essa é uma característica da reflexão em superfícies planas. O ângulo de refração é igual ao ângulo de incidência. E, portanto, aí nós vamos ter um raio refletido. Diferente acontece na refração na superfície plana. A gente já falou na aula anterior sobre a lei de Snell-Descartes e quando a luz vem de um meio de baixo índice de refração para um meio de alto índice de refração, ela sofre um desvio em relação ao normal. A gente usou o exemplo do carro vindo num asfalto, passando por uma pista de lama, entrando enviesado, uma das rodas vai andar mais devagar e, portanto, a outra mais rápida vai provocar um desvio desse raio em direção ao normal. A gente sabe agora, pela aula de hoje, que existe o princípio da reversibilidade. Então não faz muita diferença se o raio vem do meio de baixo índice de refração para o meio de alto índice de refração, ou vice-versa, do meio de alto índice de refração para o meio de baixo índice de refração. O fato é que, se ele vai do meio de baixo índice de refração para o meio de alto índice de refração, ele sofre um desvio em relação ao normal. Quando ele sai do meio de alto índice de refração para o meio de baixo índice de refração, ele sofre um desvio que se afasta da normal, óbvio, né? Pela reversibilidade dos raios. E conforme o ângulo de incidência no alto índice, vai chegar um momento em que esse raio vai formar um ângulo de 90 graus com a normal. E a partir daí, ele não é mais refratado, e sim refletido de volta para dentro do meio. Na prática, o que acontece, por exemplo, quando a gente está dentro da piscina e olha para fora, mergulhando, e olha para fora da água e vê aquela superfície espelhada, nada mais é do que a reflexão interna total. Esse é o nome técnico para esse fenômeno. E é possível, na verdade, calcular esse ângulo crítico a partir do qual a gente tem reflexão e não mais refração. E se a gente pegar a fórmula de Snell-Descartes e substituir os valores que a gente já tem de conhecimento, o índice de refração do meio 1, o índice de refração do meio 2, fazendo as substituições e as simplificações devidas, sabendo que seno de 90 é 1, a gente vai ter, na verdade, que o seno do ângulo crítico ele tem que ser maior ou igual que o índice de refração menor divididos pelo índice de refração maior. Parece complicado, mas é muito simples. Se a gente pegar, por exemplo, ar e água, colocar aqui o índice de refração 1 divididos por 1,33, vai dar mais ou menos 0,75. O seno do ângulo que dá 0,75 é aproximadamente 48 graus. Ou seja, quando eu tenho um ângulo de incidência de 48 graus ou além, eu vou ter a reflexão embaixo d'água. Então aqui essa é uma simulação em que a gente tem na parte de cima da tela um índice de refração de 1,33, seria equivalente à água, e na parte de baixo da tela um índice de refração de 1, que seria equivalente ao ar. Quando eu tenho um ângulo de incidência de 0, eu não sofro nenhum desvio. À medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, eu vou sofrendo um desvio que se afasta da normal. Está aqui a prova, ó. 17,5, 23,57. À medida que eu vou aumentando esse ângulo de refração, eu vou tendo um desvio maior ainda, até um ponto em que eu vou ter, mais ou menos perto dos 48 graus, um desvio total da luz sem refração, apenas com reflexão, por causa do ângulo crítico. Então, embaixo d'água, toda inclinação maior ou igual a 48 graus vai me dar reflexão interna total. Isso é um exemplo prático na água. Agora, se eu mudar isso para uma aplicação prática, a gente vai estar falando de fibra ótica. E a fibra ótica nada mais é do que um núcleo formado por um índice de refração menor, envolto em uma capa, uma casca, com um índice de refração maior, que estão aqui na tela, 1,465 para o núcleo e 1,48 para a casca. E se eu colocar, aqui é uma versão simplificada da fórmula, tá? Se eu colocar isso nessa fórmula que calcula o ângulo crítico, o ângulo θ, nós vamos ter que 82 graus é o nosso ângulo crítico. E se eu colocar isso no nosso simulador, à medida que eu vou aumentando o ângulo de incidência, vai ter um ângulo crítico, pelos nossos estudos aqui, de 82 graus. À medida que eu vou aumentando, eu vou chegar num ângulo em que acontece a reflexão interna total. Tá? E que, na verdade, é quase paralelo ao sentido
da fibra ótica. Ou seja, é um raio que nunca vai conseguir se escapar dessa fibra ótica, porque ele nunca vai ter inclinação suficiente para escapar, né? E dessa forma eu consigo manter a radiação eletromagnética, ou a luz, presa dentro da fibra de vidro até que ela saia pela ponta. Então eu consigo fazer curvas com a luz e conduzir ela para onde eu quero. E na verdade essa aqui, a fibra ótica, é a base de toda a comunicação de internet e entre computadores que a gente tem. Na verdade, esse vídeo você só está vendo porque ele está sendo transmitido através de fibra ótica baseado nesse princípio aqui. Então essa é uma aplicação prática de conhecer os fenômenos da radiação eletromagnética e sua interação com as superfícies. Falando de superfícies planas, encerramos por aqui. Daqui para frente vamos falar de superfícies esféricas, começando por espelhos, e eles podem ser côncavos ou convexos. E a gente precisa entender aqui os componentes e a anatomia de um espelho esférico. Então vamos lá. Vamos destrinchar essa imagem aqui, os principais componentes de um espelho esférico. Imagina, por exemplo, um ponto que é o centro de curvatura, a partir do qual eu traço um círculo ou uma esfera. Então eu vou ter um raio de curvatura e ao longo de um eixo principal, no ponto em que esse eixo intercepta a esfera, eu vou ter o vértice dessa esfera, o vértice do espelho. Então eu tenho aqui o centro de curvatura, o raio de curvatura e o vértice. Na metade do caminho entre o centro de curvatura e o vértice, a metade do raio, eu tenho o foco, e a distância do vértice ao foco é a distância focal. E a distância do vértice ao centro de curvatura é o raio de curvatura. A distância focal é a metade do raio de curvatura. Então vamos lá, eu tenho o eixo principal, centro de curvatura, raio de curvatura, vértice, foco, distância focal. Quanto menor o centro de curvatura, maior a curvatura do espelho, logicamente. Então esses são os componentes de um espelho esférico. Agora vamos ver na prática como se comporta a relação entre imagem e objeto dentro de um espelho esférico. Agora, para a gente entender como é que se comporta a relação entre imagem e objeto, seja num espelho esférico, seja numa lente esférica, a gente precisa entender as três leis que regem a construção das imagens. A primeira lei diz que raios paralelos, eles passam pelo ponto focal. Então, no caso de uma reflexão, reflete, volta passando pelo ponto focal. No caso de uma lente convergente, atravessa a lente e passa pelo ponto focal. A segunda lei, ou a lei reversa, diz que raios que passam pelo ponto focal saem paralelos. Então seria como se fosse esse primeiro raio vermelho invertido. Ele vai passar pelo ponto focal, refletir e voltar paralelo. Ou aqui numa lente convergente, ele vai passar pelo ponto focal, refratar e sair paralelo. E raios que passam no centro de curvatura, seja do espelho, seja da lente, não sofrem desvio. Seria o raio verde aqui. Ele vem, reflete no vértice e volta. E no ponto de intersecção de dois desses três raios, a gente vai conseguir formar a imagem. E aqui na lente convergente, seria essa linha verde também. Ela passa pelo centro de curvatura da lente e forma a imagem lá. Isso é uma forma simplificada da gente construir imagens de espelhos esféricos e de lentes esféricas. Então aqui nós temos um simulador de espelhos côncavos e convexos. Tá? Vamos lá, a gente tem aqui o espelho, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Aqui nós temos o objeto e embaixo a imagem. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem é invertida, real e de mesmo tamanho. Mas é mais fácil a gente começar pensando que quando o objeto estiver no infinito, a imagem vai estar no foco. Já vamos mostrar isso com mais facilidade. À medida que eu vou aproximando o objeto para o centro de curvatura, a imagem vai vindo do foco para o centro de curvatura, o objeto diminui, a imagem aumenta até se tornarem do mesmo tamanho. No centro de curvatura, eu vou ter uma imagem invertida, real e de mesmo tamanho. À medida que eu aproximo o objeto em direção ao foco, a imagem vai se deslocando em relação ao infinito. Com o objeto no foco, a imagem está no infinito. Então esses são os dois pontos que a gente primeiro tem que memorizar. Objeto no infinito, imagem no foco. Objeto no foco, imagem no infinito. Essa é a primeira relação. A imagem e o objeto sempre vão ser recíprocos. Quando um está no infinito, o outro vai estar no foco. Quando um está no foco, o outro vai estar no infinito. Quando o objeto vai do foco para o infinito, a imagem vem do infinito para o foco. Então a gente consegue montar diferentes combinações de posição
E um ponto de referência é sobre o centro de curvatura. Então vamos lá, eu já consigo trazer o objeto do infinito para o centro de curvatura, para o foco e entender o que acontece com a imagem. Se eu continuar aproximando o objeto do vértice, eu vou ter uma imagem virtual, direta e maior. Porque é como se os raios tivessem virado além do infinito, né? Olha aqui, ó. Eles são reais e de repente viram virtuais. E essa é a última posição do espelho côncavo, que ela é recíproca à posição do espelho convexo. No espelho convexo, eu vou ter sempre uma imagem virtual, direta, não invertida, né? E menor. E quando eu colocar o objeto entre o foco e o espelho côncavo, eu vou ter uma imagem direta, maior e virtual, porque ela é recíproca ao objeto. Então, essa posição do espelho côncavo é recíproca a essa posição do espelho convexo. E a gente vai conseguir entender desde do objeto no foco, imagem no infinito, quanto o objeto mais perto que o foco e a imagem virtual, tanto quanto o objeto num espelho côncavo e a imagem virtual menor. Brincar com esse simulador vai permitir a gente memorizar mais fácil as diferentes combinações. Uma vez memorizado isso, a gente vai construir uma tabela mais ou menos como essa, em que me dizem que, aqui tem que ser decorado, né? Em que em cada posição de cada tipo de espelho que eu vou ter que tipo de imagem, a relação entre imagem e objeto em cada posição de cada tipo de espelho. E esse é o objetivo final dessa aula de hoje. Essa tabela aqui, decorada ou entendida no simulador, é objeto de prova do CBO.